Jack Ma é um dos poucos homens do mundo que conseguiram criar mais de 1 trilhão de valor de mercado. Ele é o homem por trás de algumas das maiores empresas chinesas, incluindo a Alibaba, o Ant Group e o Cainiao. Ouvindo isso, acho que você não ficaria surpreso em ouvir que Jack foi o homem mais rico da China não muito tempo atrás, com um patrimônio líquido de pico de 61,2 bilhões de dólares. Nos últimos 2 anos, no entanto, seu patrimônio líquido caiu quase 50% para 32,3 bilhões. À primeira vista, é fácil destacar isso como efeitos colaterais de um mercado de ações fraco ou uma recessão econômica. Mas se olharmos mais de perto a história de Jack, veremos que essa queda não foi nada natural. Veja bem, a razão pela qual Jack tem sido destruído é, na verdade, porque ele disse coisas não tão boas sobre o Partido Comunista Chinês. Obviamente, o Partido Comunista Chinês não ficou muito feliz com as suas perspectivas, então decidiram dar a ele uma lição. E se você acha que essa queda no patrimônio líquido de Jack é ruim o suficiente, bem, isso é um mínimo. O Partido Comunista Chinês demoliu as avaliações de todas as suas empresas. Pegue a Alibaba, por exemplo. Em outubro de 2020, a Alibaba atingiu uma avaliação máxima de 858 bilhões de dólares. Até março de 2022, no entanto, a Alibaba perderia 77% das avaliações, despencando para 206 bilhões. Isso resulta em uma perda de capitalização de mercado de 652 bilhões de dólares. Isso é apenas a Alibaba. Passando para o Ant Group, essa empresa estava prestes a abrir o capital logo antes dessa confusão. E de acordo com a Forbes, era realista estimar uma avaliação de 470 bilhões de dólares. Mas uma vez que Jack compartilhou seus comentários, Pequim interromperia o IPO e essencialmente forçaria Jack a entregar toda a sua empresa para o Partido Comunista Chinês. Parece que Jack tentou atrasar isso o máximo possível, mas acabou cedendo completamente no final de julho. Hoje, a Fidelity avalia o Ant Group em apenas 70 bilhões de dólares, o que é 400 bilhões a menos do que a avaliação projetada no IPO. Se adicionarmos essa perda de capitalização de mercado à perda de capitalização da Alibaba de 652 bilhões, obtemos uma perda de capitalização de mercado de 1,5 trilhão de dólares. Sim, trilhão, com T. E isso é apenas nas maiores empresas de Jack. Se incluirmos todas as suas empresas menores, veremos que Jack sofreu uma perda de capitalização de mercado de 1,1 a 1,2 trilhão de dólares nos últimos 24 meses. Somente as perdas dele são suficientes para criar a 6ª maior empresa do mundo. Então, o que Jack Ma fez para merecer uma punição dessas? Olhando retrospectivamente, todos os desafios enfrentados por Jack podem ser relacionados a um discurso crucial proferido em 24 de outubro de 2020 na cúpula do Bund. Jack tinha plena consciência da importância do que estava prestes a compartilhar, iniciando com um breve aviso. Ele reconheceu que suas perspectivas provavelmente eram imaturas, incorretas e talvez até risíveis. Além disso, ele aconselhou as pessoas a ouvirem as suas palavras e, se não fizessem sentido, esquecerem completamente. Com isso esclarecido, Jack começou a discutir o papel desempenhado pela China na economia global. Sua tese era que a China se tornaria essencialmente uma nação que preencheria uma lacuna deixada pelo Ocidente. Por exemplo, o Ocidente não desejava assumir empregos de manufatura mal remunerados, e assim, a China preencheria essa demanda. Da mesma forma, o Ocidente evitava poluir os seus próprios ecossistemas com fábricas, então a China preencheria essa lacuna também. Jack argumentou que a China deveria aspirar a preencher as lacunas do futuro, não simplesmente aquelas deixadas pelo Ocidente. Essa transformação permitiria à China deixar de ser uma seguidora e iniciar uma trajetória para se tornar líder. A princípio, isso pode parecer uma perspectiva justa para muitos de nós. Contudo, para o Partido Comunista Chinês, isso pode ser interpretado como uma crítica. De acordo com eles, Jack estava essencialmente implicando que o Partido Comunista Chinês estava transformando a China em seguidora, não líder. Prosseguindo para a segunda parte da abordagem de Jack, ele discutiu a necessidade de assumirmos responsabilidade pelo futuro. Essa parte do discurso talvez não teria sido tão polêmica se não fosse por uma citação do presidente Xi Jinping. Ao que parece, o presidente disse a Jack: "O sucesso não precisa estar comigo." É plausível que o presidente Jinping tenha realmente proferido essas palavras, mas é provável que não tenha concluído seu pensamento.
A interpretação completa seria algo como: o sucesso não precisa estar comigo, mas o controle sim. Ao compartilhar essa primeira parte, Jack possivelmente transmitiu aos seus colegas e ao povo chinês um senso de liberdade, algo que o Partido Comunista Chinês não apreciou. Se essa declaração não foi o ponto de ruptura para o Partido Comunista Chinês, a próxima parte do discurso de Jack, onde ele criticou abertamente o sistema financeiro chinês, certamente foi. Ele argumentou que o sistema financeiro atual é uma relíquia da era industrial. Em outras palavras, ele estava sugerindo que o sistema financeiro da China estava vários séculos atrasado. O golpe final foi: não podemos moldar o futuro com os métodos do passado. Não existem riscos financeiros sistêmicos na China porque não há um sistema financeiro propriamente dito. Os riscos residem na ausência de sistemas. Nesse ponto, Jack já estava praticamente condenado, e seria melhor talvez que ele encerrasse seu discurso. No entanto, ele persistiu, abordando a palavra menos aceita pelo Partido Comunista Chinês: reforma. O novo sistema financeiro aponta para o futuro. Independentemente se concordarmos ou não, ele inevitavelmente se estabelecerá. Não importa se o abraçarmos ou não, alguém o fará. No futuro, vejo uma reforma como um sacrifício e um preço a ser pago. Após essa declaração, Jack assumiu quase um tom revolucionário. Por razões evidentes, o Partido Comunista Chinês não tolera revolucionários, e deixou isso claro nas semanas e meses seguintes. Logo após o momento heróico de Jack, ele foi convidado para uma reunião a portas fechadas com reguladores financeiros chineses. Como era de se esperar, essa reunião não tinha intenção de revisar as suas propostas de mudanças. Na verdade, era para informar que o IPO do Ant Group não seria permitido. Em último esforço, Jack tentou persuadi-los oferecendo uma participação no Ant Group. Jack disse a eles: vocês podem pegar qualquer uma das plataformas que a Ant tem, contanto que o país precise. No entanto, o Partido Comunista Chinês estava decidido a não deixar Jack sair tão facilmente. Era evidente para eles que precisavam dar um exemplo com Jack para evitar que outros bilionários desafiassem a autoridade. E foi exatamente o que fizeram. Após cancelarem o IPO do Ant Group, removeram todas as participações públicas dele. Até mesmo o substituíram como jurado em seu próprio programa de talentos chamado Africa's Business Heroes. Isso seria como o America's Got Talent substituindo o Simon Cowell sem o consentimento dele. Nos meses seguintes, Jack desapareceria completamente dos holofotes. E é por isso que tivemos todos esses artigos perguntando: onde está Jack? A explicação oficial é que Jack estava apenas se resguardando enquanto as coisas estavam acaloradas. Mas é muito possível que Jack tenha sido detido ou até submetido à tortura. Mesmo que Jack não tenha sofrido agressões físicas, não há dúvidas que suas empresas estavam sendo prejudicadas. Em 23 de dezembro de 2020, a China iniciou uma investigação antitruste contra o Alibaba por suspeitas de práticas monopolísticas. Ao mesmo tempo, disseram que o Ant Group precisava reduzir substancialmente o seu escopo. Foram instruídos a abandonar os seus setores de seguros e gestão de patrimônios, limitando-se aos serviços de pagamento. A China também começou a transformar o Ant Group em uma operação estatal, forçando os acionistas existentes a ceder metade da sua participação a 6 acionistas externos. Isso inclui uma participação de 15% no Nanyang Commercial Bank, 5% na China Huarong Asset Management e 10% no Cathay United Bank. Alguns meses depois, a China impôs uma multa de 2,8 bilhões de dólares ao Alibaba. Também excluíram o navegador de internet do Alibaba da loja de aplicativos. O navegador do Alibaba era o segundo navegador de internet mais popular na China antes de ser excluído. Embora tais movimentos tenham sido indiscutivelmente prejudiciais, a maior parte do impacto veio da percepção que as pessoas tiveram dessas ações. Os clientes e investidores, por razões óbvias, não querem se associar a empresas chinesas que não estão em harmonia com o Partido Comunista Chinês. Portanto, começaram a se afastar em massa. Quer dizer, veja, por exemplo, o que aconteceu com as ações do Alibaba. A pior parte foi que as ações de Jack prejudicaram não apenas suas próprias empresas, mas todas as empresas chinesas. O discurso de Jack deixou claro para o Partido Comunista Chinês que não apenas haviam concedido liberdade demais para Jack, mas também para todos os bilionários. Assim, decidiram punir todos eles. Se você ainda tem dúvidas, basta olhar para o índice Nasdaq Golden Dragon da China. Esse índice inclui 30 das empresas mais fortes da China. E esse índice não estava 20, 30, 40 ou até mesmo 50% abaixo. Ele estava 76% abaixo e ainda não sabemos se atingiu o fundo.
Claramente, Jack desencadeou um verdadeiro desastre. Assim que os danos iniciais foram causados às empresas de Jack, o Partido Comunista Chinês mudou o foco para destruir o seu legado. E a maneira como tem conseguido isso é despojando-o de todas as suas associações positivas. Por exemplo, uma das contribuições de Jack foi criar uma universidade chamada Universidade Rupan em 2015. A universidade era uma escola de negócios focada em criar a próxima geração de líderes empresariais. Jack sentia que essa era a versão chinesa da Harvard Business School, e não havia dúvidas que era uma escola extremamente elitista. Afinal, você precisava ser o dono de um negócio que estivesse faturando pelo menos 4,5 milhões em receita por ano para se candidatar a essa escola. Essa escola é, sem dúvidas, uma das contribuições mais orgulhosas de Jack, mas o Partido Comunista Chinês tem tentado ativamente desmantelar tudo. Primeiro, eles forçaram a escola a suspender as matrículas. Depois, removeram Jack como presidente da escola. E, por fim, obrigaram as instituições a remover a palavra universidade de seu nome. O novo nome da instituição era o Centro de Inovação Rupan. Todas essas ações claramente visavam desacreditar a instituição o máximo possível. Além disso, Jack Ma era um dos principais atrativos para os estudantes da escola. E se ele não está mais associado à escola, por que alguém se incomodaria em ingressar? O objetivo de Jack é que a Rupan durasse 300 anos, mas nesse ponto não está claro se a Rupan durará nem mesmo 30 anos. Enquanto isso, Alibaba tentou se subornar para voltar às graças do Partido Comunista Chinês. No ano passado, por exemplo, a Alibaba anunciou que faria uma doação de 15,5 bilhões de dólares para o Fundo de Prosperidade Comum da China. Para se ter uma ideia, essa quantia era equivalente a 1/3 das suas reservas totais em dinheiro. Isso mostra o quão desesperada a Alibaba está para voltar para o bom lado do Partido Comunista. E eles, é claro, aceitaram a doação. Mas parece que a Alibaba ainda não está totalmente em alta. É mais provável que seja uma jornada de vários anos para a Alibaba recuperar lentamente suas liberdades, e Jack não terá nada a ver com isso. Hoje, parece que Jack mais ou menos aceitou. Ele arriscou com o Partido Comunista Chinês e eles mostraram quem realmente está no controle. Nesse ponto, ele ainda tem muito dinheiro, mas perdeu tudo o que lhe dava propósito. Ou seja, seus programas de talentos, sua universidade ou até mesmo o controle sobre suas próprias empresas. O Partido Comunista Chinês basicamente disse a ele: "Você foi longe demais. Vamos deixar você manter o seu dinheiro, mas você terá que abrir mão de tudo mais." Para muitos de vocês, isso provavelmente não parece tão ruim. Quer dizer, no final das contas, ele ainda tem 30 bilhões de dólares. Então as coisas poderiam definitivamente ser piores. Olhando para o futuro, se Jack simplesmente se limitar a desfrutar de sua riqueza na China, provavelmente não terá mais problemas. Se ele tentar investir o seu dinheiro em um novo negócio ou numa nova empreitada, no entanto, o Partido Comunista Chinês provavelmente não ficará muito feliz. E provavelmente começarão todo esse processo de desmontagem novamente. E dessa vez, não deixarão com nenhum dinheiro. Então, para o próprio bem dele, é melhor que Jack se limite aos seus jatos particulares e suas mansões, em vez de mudanças e revolução. E se você fosse Jack, teria criticado o Partido Comunista Chinês? Comente abaixo. No mais, um abraço e até a próxima.